Agora, Helder, seu desafio aumentou, hein? Falar depois da Bené não vai ser fácil, não. Ô, Bené, eu preferia que você tivesse cantado no início, porque no final complicou ainda mais a minha vida, viu? Mas, gente, olha, não vou cantar, não. Mas, brevemente, quero saudar nossa futura senadora, nossa companheira Bené, saudar a Gleide, nossa companheira que conduz aqui a mesa, Zé Dirceu, que é uma referência para todos nós, vai voltar a ser deputado federal. Zé, eu não vou ter a oportunidade de ser deputado junto contigo, né, porque não vou disputar a reeleição, mas vou ficar torcendo, viu, de longe. E saudar o Edinho e desejar, Edinho, toda a sorte nessa tarefa importante de presidir o nosso partido. Obrigado aí pelas palavras. Companheiros e companheiras, assim, eu vou fazer breves colocações, nem vou usar, possivelmente, os 15 minutos. A primeira coisa é que, ouvindo o Edinho e o Zé Dirceu, a gente observa o desafio que nós temos pela frente e a complexidade da conjuntura internacional e da conjuntura do nosso país. Os avanços da extrema-direita e a realidade desafiadora que nós vivemos, porque o mundo mudou, a conjuntura mudou. Outro dia, a gente ouve isso todo dia, mas outro dia, de uma pessoa lá do meu município de Cariacica, onde eu fui prefeito, é uma militante histórica do Partido dos Trabalhadores, ela me fez a seguinte pergunta, e eu sei que vocês já ouviram essa mesma pergunta diversas vezes. Helder, me diz uma coisa, o governo Lula está indo tão bem, esse é o melhor governo do Lula, o Edinho falou aqui, né? O Lula 3 é, sem dúvida, o governo mais exitoso do presidente Lula e do PT. Fizemos muitos bons governos, mas, de fato, esse é o governo das maiores entregas. Aí dona Elza me perguntava assim, Helder, me fala, me explica, por que o Lula não está com 60%, 70% de aprovação? Porque lá atrás, se o Lula fizesse o que ele está fazendo hoje no governo, ele estaria com uma aprovação muito maior. É porque, de fato, o mundo mudou, a conjuntura mudou, as novas tecnologias, as redes sociais e o perigo que nós vivemos com os avanços muito grandes da extrema-direita no Brasil e no mundo. Nós que participamos aqui, muitos aqui participaram da mesa anterior, sobre comunicação, os desafios da comunicação. Falar do nosso legado e comparar nós e eles já não dá conta. Desenvolver projetos arrojados, políticas públicas arrojadas, já não dá conta. O nosso representante da SECOM, o companheiro Tiago, falava que nós queríamos muito e queremos muito que as políticas públicas e políticas sociais deixem de ser políticas de governo e sejam políticas de Estado. Mas, na medida em que as políticas sociais se convertem em políticas de Estado, nos cria um problema, porque as pessoas já acham que é mais do que obrigação do governo. Então, é preciso que a gente fale de sentimentos, Bené. É preciso que a gente fale de sonhos, de esperança, e é preciso que a gente rediscuta a nossa forma de comunicação com a nossa população. Falando um pouco do que nós vivemos nesse Lula 3, gente, eu acho que vale a pena a gente lembrar o que foi o nosso governo até maio do ano passado. Até maio do ano passado. É importante a gente lembrar, porque de maio para cá houve uma mudança substancial na política e na comunicação. Porque a comunicação não muda se não mudar a política. E eu não estou falando da mudança do ministro, não. Eu estou falando que a comunicação só mudou porque houve mudança na política. Muitas vezes nós debatemos na nossa bancada
Eu, inclusive, fui um dos que sempre bateu nessa tecla. É preciso nós termos um posicionamento mais firme do lado do povo brasileiro. E não tem problema, Marília, nossa futura senadora. Quando eu fui prefeito, eu lembro que eu perdi algumas batalhas na Câmara Municipal, porque eu não tinha maioria no primeiro momento, mas aquelas derrotas se converteram em vitórias políticas no embate com a sociedade. E foi o que aconteceu a partir de maio. Foi quando nós tivemos a derrota do IOF na Câmara dos Deputados. E aí, façamos justiça. O nosso maior líder é que nos conduziu, o presidente Lula, porque de lá para cá o presidente Lula também fez uma inflexão importante, junto com os nossos parlamentares no Senado e na Câmara e junto com os nossos dirigentes. É preciso registrar isso. Tem gente até que diz, né, o Lula está mais à esquerda do que estava no início do governo. Mas a verdade é que nós deixamos de ser o governo federal, Edinho, Zé Dirceu, Benedita, companheiros e companheiras, deixamos de ser o governo federal da União e Reconstrução para ser o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Essa fez toda a diferença, porque nós deixamos de trabalhar apenas na tentativa de conciliar interesses. Não dá para conciliar interesses, muitas vezes, com essa gente que, na primeira esquina, nos trai. Então, nós estamos vivendo uma luta de classes dura. E essa luta vai ser prolongada. Nós temos que, obviamente, ter todo o cuidado, toda a flexibilidade, mas é fundamental que a gente siga tendo esta visão de que nós estarmos hoje com um governo que efetivamente fez o debate da democracia, da soberania, especialmente no momento do tarifaço, mas nós fizemos o debate da reforma tributária, o debate da taxação dos super-ricos, da isenção do imposto de renda, da PEC da blindagem, ou seja, nós deixamos de buscar conciliação a todo momento e passamos a ter uma posição de defesa clara de temas que nos reconectaram com a população brasileira. E mesmo assim, com todo esse esforço e esses avanços, as pesquisas ainda mostram um Brasil completamente polarizado. Como eu prometi, eu não vou me estender, eu, então, vou para a última parte do que eu gostaria de falar, porque eu também, como a Benedita, fui convidado assim, para esse momento agora em cima da hora, mas me sinto muito honrado de estar aqui, viu? Muito honrado. O enfrentamento, o que eu quero terminar é com esta reflexão. O enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita não pode e não deve se dar apenas no processo eleitoral. Eu quero repetir isso. O enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo não pode se dar apenas no processo eleitoral. Tem que se dar também. É fundamental a gente reeleger o presidente Lula para o Brasil e para o mundo, para a geopolítica mundial e para a geopolítica do Brasil. É fundamental a reeleição do presidente Lula? É. É fundamental, Edinho, você me pediu para falar sobre isso, que nós montemos palanques nos estados poderosos, não só do PT, porque para nós mantermos maioria no Senado, pessoal, vai ter que ter uma estratégia para termos senadores e senadoras eleitas. Nós queremos eleger a Bené, a Marília e outros companheiros e companheiras do PT para o Senado e reeleger os nossos companheiros, mas nós não teremos
uma situação no Senado que nos dê condições de governar se não tivermos alianças muito fortes nos estados com partidos que podem, né, sustentar um quarto mandato do presidente Lula. Tudo isso é importante. E aí, gente, eu queria fazer aqui, não é o meu papel fazer isso, mas se nós queremos pensar nos rumos do Brasil, nós temos que disponibilizar os nossos melhores quadros. Por isso, Zé Dirceu, me alegra ver você no fronte novamente. Os nossos melhores quadros têm que estar neste processo eleitoral, colocando seus nomes à disposição, não só para disputar uma eleição, mas para disputar os rumos do Brasil, para disputar um projeto de nação, porque nós sabemos, como foi dito aqui pelo Zé Dirceu, vocês imaginem se essa turma tivesse conseguido ganhar as eleições de 22. Se com Lula presidente, se com tudo que nós estamos fazendo, nós passamos aperto e a democracia brasileira e a nossa soberania ainda correm risco, imagina se eles tivessem sido vitoriosos. Mas eu encerro dizendo que o processo eleitoral ele é muito importante. Então, reeleger o presidente Lula, fazer a maioria no Senado, aumentar nossa bancada. Eu gostei de ver o nosso presidente Edinho, essa semana, dizer que nós vamos crescer a nossa bancada, que o diagnóstico que está sendo feito mostra que a gente vai crescer nossa bancada na Câmara Federal. Suplicy, precisamos crescer as nossas bancadas nas assembleias legislativas em cada estado, porque isso vai reverter, isso vai ter como consequência o crescimento também em 2028, mas nada disso dá conta do enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita. E a última coisa que eu quero dizer, então, se isso não dá conta, companheiros e companheiras, nós precisamos fortalecer o nosso PT. Viu, Bené? Nós precisamos fortalecer o nosso PT, que é o nosso maior instrumento, que é o instrumento de esperança do povo brasileiro. E fortalecer o PT nacionalmente, nos estados, em cada cidade, em cada município, em todas as regiões do nosso país. E, por fim, nós precisamos retomar, encontrar caminhos, encontrar alternativas para retomar as mobilizações. A rua é nossa. A rua é nossa. E junto com a mobilização do nosso povo, nós precisamos, presidente Edinho, companheiros e companheiras, nós precisamos retomar a nossa capacidade de educação política permanente, porque só eleição, só mobilização, sem educação política permanente, não vai nos permitir que a gente tenha os rumos do Brasil consolidado para um projeto de nação que pense primeiro nos pobres, naqueles que mais precisam, e que a gente faça, como foi dito aqui, né, o exemplo dado pelo nosso ministro Haddad. Nós moramos num condomínio onde todo mundo paga a taxa, mas quem está no andar de cima, na cobertura, não está pagando. E no nosso governo agora, quem mora na cobertura começou a pagar imposto, e nós temos que seguir nesta linha, mobilizando o nosso povo, fazendo educação política e fazendo mobilização, fortalecendo o nosso PT. Viva o Partido dos Trabalhadores! E das Trabalhadoras!